objetos parecem mais leves. Tá? Isso porque tem essa força de empuxo aí. Tem alguém pedindo para entrar aqui. Acho que não. Tá, então, como que se calcula a força de empuxo? Quando você coloca um objeto dentro do líquido, né? Ou ele mergulha por completo, né? Ou ele afunda, né? Ele tende a afundar, ou então ele fica boiando. Tá? Independente do que aconteça, ele vai ter sempre uma parte do volume dele, né? Ou o volume por completo, mergulhado dentro desse líquido, né? E aí esse volume mergulhado a gente considera, né? A gente diz que é o volume do líquido que foi deslocado. Porque como os corpos eles não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Uma vez que você coloca o objeto ali dentro, esse objeto ele vai estar ocupando o volume de uma certa quantidade de líquido, né? E aí esse líquido a gente chama de líquido deslocado. Esse volume, né, que corresponde à parte submersa, a gente chama isso de volume de líquido deslocado, tá? E aí a força de empuxo para cima que se opõe ao peso tem exatamente a intensidade do peso do líquido que é deslocado. Tá? Então, se a gente olhar para essa figura aqui, isso explica bem, né? Você coloca um objeto, ele fica mergulhado por completo. Então, o volume deslocado aqui é o próprio volume do corpo que foi mergulhado, tá vendo? Então, se esse reservatório aqui já estava rente à saída da água aqui, né, o ladrão, então, quando você mergulha esse objeto aqui dentro, esse tijolo, a quantidade de água que sai corresponde exatamente ao volume desse corpo que mergulhou ali dentro. E aí a força de empuxo para cima vai ser igual ao peso desse volume deslocado, tá? Ao peso da água correspondente a esse volume deslocado, tá? É daí que vem essa formulinha que a gente vê aqui embaixo. Você pega a densidade do líquido, multiplica pelo volume que foi deslocado, isso dá a massa do líquido deslocado. Aí você pega e multiplica pela aceleração da gravidade e dá o peso. Então, esse peso corresponde à força de empuxo. Tá? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. A gente vai, então, na aula de hoje, discutir alguns exercícios sobre isso, para, caso não tenha ficado claro, agora a gente vai entender aí, de uma vez por todas. Então, o primeiro exercício que a gente vai discutir, além daqueles que a gente já viu, né, na aula passada, esse exemplo 3 aí, tá? Então, o exemplo 3 diz o seguinte, ó. Uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás, contendo butano, é o gás que fica aí dentro do botijão, conecta a válvula do botijão com um manômetro em forma de U, que é esse objeto que a gente está vendo aqui, esse tubo, né? Contendo mercúrio. Então, esse líquido cinza que está aqui é mercúrio. Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível no mercúrio, no tubo, como ilustra a figura. Considere a pressão atmosférica igual a 10 a 5 pascal, o desnível de 104 centímetros, 1,04 m, né? E a seção reta do tubo, seção reta é a área desse tubo aqui, tá? Igual a 2 centímetros quadrados. Adotando a massa específica do mercúrio igual a 13,6, G igual a 10, calcule a pressão do gás em pascal. Então, o que eu quero saber é qual é a pressão que esse gás aqui está aplicando, né? Está realizando nesse mercúrio aí, né? É a pressão aí da saída do gás. Quando você tem a válvula desligada, ou seja, o gás ainda não ocupou parte desse tubo em U, acontece que esse líquido aqui dentro do tubo, o mercúrio, né, ele fica em equilíbrio. Os dois lados têm a mesma altura. A partir do momento que você liga essa válvula, esse gás sai do botijão e ocupa o tubo, então ele vai estar aplicando uma pressão aqui. Esse nível ele vai estar descendo. Né? Esse nível A aqui, ele vai descendo, enquanto que do outro lado, naturalmente, vai subindo, né? Porque o líquido é incompressível. O volume dele não muda. Então, o volume que desce de um lado sobe do outro. Tá? Só que chega uma hora que essa pressão aqui, ela é compensada pela pressão da coluna líquida que está do lado de cá. Tá? Então, uma vez que eu sei quanto vale a pressão dessa coluna líquida, eu sei que essa pressão é a mesma que o gás está fazendo aqui no nível A, né? Nesse ponto A.
tá? Então, calcular a pressão no ponto A nada mais é do que calcular a pressão da coluna líquida correspondente, né, a esse ponto, ou seja, desde essa altura aqui até a superfície, né? E como esse tubo aqui está aberto, a gente não pode deixar de considerar a pressão atmosférica aqui do lado de cá também, né, na superfície, tá? Então, a conta que a gente precisa fazer aí, na letra A, né, é essa conta aqui, ó. A pressão do gás é a pressão atmosférica lá na superfície, né? Aqui, ó. Aqui em cima. Eu vou aumentar um pouco isso aqui para ficar melhor aí para visualizar. Então, aqui em cima, na superfície, você tem a pressão atmosférica. Somada a essa pressão atmosférica, você tem essa coluna líquida aqui, de 104 centímetros. A soma das duas pressões dá a pressão que o gás está fazendo aqui no ponto A. Então, a conta é essa. É questão de substituir os valores, né, e fazer a conta. Tá? Então, a pressão atmosférica está aqui. Essa é a pressão da coluna líquida. Ó. A densidade do mercúrio, né, vezes o G, que é a aceleração da gravidade. A gente está assumindo aqui que vale 10, por simplificação. Né? E a altura. Tá? A gente só tem que tomar cuidado com as unidades. Né? Aqui ele deu a densidade, ou massa específica, daqui a pouco eu explico a diferença. Ele deu a densidade em gramas por centímetro cúbico, mas a aceleração da gravidade está em metro por segundo ao quadrado. Então é interessante a gente passar essa densidade aqui para quilograma por metro cúbico. Tá? Então, quando eu passo de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, aparece esse 10 a 3 aqui multiplicando. Tá? E a altura também, né? Se está em centímetro, eu vou passar para metro. Então, se é 104 centímetros, é 1,04 metros. Tá? Então, quando você multiplica isso tudo, aqui tem um erro, ó. Aqui está 10 elevado a 3, tá vendo? É 10 elevado a 5 mesmo. Tá? Eu vou corrigir daqui a pouco. Então, quando você multiplica isso tudo aqui, que aqui ó, já tem 13, né? Vezes 10 dá 130, 136. Vezes 1 dá 141. Tá? Então, quando você anda duas casas para cá, esse 10 a 3 ganha um 2 ali no expoente. Aí fica 10 a 5. Tá? Então, a multiplicação desses três números aqui vai resultar em 1,41, aproximadamente, né? Vezes 10 a 5. Aí, somando as duas quantidades, 1 mais 1,41 resulta aí 2,41 vezes 10 a 5. Então, essa é a pressão que o gás está fazendo aqui no nível A. Tá? E aí, na letra B, ele pede para calcular a força exercida pelo gás no mercúrio, né, nesse ponto A. Lembrando que a pressão é força sobre área, né? Então, se eu sei a área dessa superfície circular aqui, né, que separa a parte amarela da parte cinza, é só pegar essa área e multiplicar pela pressão que eu vou ter a força. Tá? Então, a força é a pressão vezes a área, 2,41 vezes 10 a 5, que multiplica a área da seção reta. Quando falam que seção reta, é um corte horizontal ali. Tá? É um disco, né? A área desse disco, pelo enunciado aqui, é 2 centímetros quadrados. Então, como a gente está trabalhando com metro, né? Tem que passar esse centímetro quadrado para metro quadrado. Então, como é centímetro, 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Então, aparece um 10 a menos 4 aqui. Então, a área é 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, esse 10 a menos 4 com 10 a menos 5, sobra um 10, né? Dá 10. 2 vezes 2,41 dá 4,82. Então, 4,82 vezes 10, 48,2. Então, essa é a força em Newton que o gás está aplicando aqui na superfície que separa o gás do mercúrio dentro do tubo. Né? Um outro problema muito comum, muito manjado sobre esse assunto,
é essa questão aí de você colocar vários líquidos, né, dentro de um tubo em U. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, que eu esqueci de explicar, eu disse que eu ia falar. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso ou não. A diferença entre densidade e massa específica. A diferença entre densidade e massa específica é bem sutil, na verdade, né? A massa específica é a propriedade de uma substância e a densidade é a propriedade de um corpo, tá? Então, quando você tem vários objetos feitos de um mesmo material, a depender da forma, né, da geometria, se esse objeto ele é oco, é maciço ou não, ele pode ter densidades diferentes, ainda que ele seja feito da mesma substância. Agora, a massa específica, não. A massa específica é a propriedade da substância, tá? Então, é como se fosse a densidade de um objeto maciço, feito daquele material, tá? Então, aqui para o caso do mercúrio, meio que não faz muita diferença, né? Falar em densidade ou em massa específica, significa a mesma coisa. Porque o mercúrio é um objeto sempre maciço, sempre inteiro, né? Você não tem ali não faz muito sentido falar em um líquido com um buraco no meio, né? Então, vocês não sabiam, tem essa diferença. Massa específica é a propriedade de uma substância e a densidade é a propriedade de um corpo, que depende das suas dimensões. Tá? Então, corpos feitos do mesmo material podem ter densidades diferentes, tá? Depender ali se tem alguma parte vazia lá dentro ou não. Tá? Então, voltando aqui para esse problema, que é um problema bem clássico, né? Você tem três líquidos immiscíveis, né? Eles não se misturam, de diferentes densidades, se dispõem num tubo em U, como mostra a figura. Isso que a gente está vendo aqui. De repente, dá para aumentar mais. Tá? Sendo 0,6 grama por centímetro cúbico a densidade do líquido menos denso e 2,5 a do líquido mais denso, determina a densidade do terceiro líquido. Então, de novo, o que a gente vai usar aí é essa lei de Stevens, né? Primeiro, a gente precisa decidir qual dos três líquidos aí são o mais denso, o menos denso, né? Logicamente que o mais denso é o que fica embaixo, né? Então, esse daqui, de baixo, ele tem a densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Agora, se você tiver na dúvida entre esse qual que é o mais ou menos denso, né? Logicamente, aquele que está atingindo um nível mais alto aí vai ser o menos denso, tá? Então, ó, ele deu para a gente a densidade do menos denso, que é esse aqui, tá? Que tem uma altura aí de 6 centímetros. Deu a densidade do mais denso, dos três, que é esse que fica na parte baixa do tubo, e quer que a gente descubra qual é a densidade do terceiro, desse amarelo que está do lado de cá, tá? Então, como é que a gente resolve esse problema? De novo, a gente parte aí de uma altura, né, comum dos dois lados e avalia a pressão desses dois lados na mesma altura, tá? E compara as pressões, né? Então, se eu olhar para esse nível aqui, ó, dessa reta pontilhada, do lado de cá, do lado esquerdo, eu tenho uma coluna de 3 centímetros desse líquido que tem 2,5 de densidade, e eu tenho em cima uma coluna de 6 centímetros desse líquido que tem 0,6 de densidade. Tá? Do outro lado, eu tenho um líquido que tem 5 centímetros, a coluna líquida tem 5 centímetros, e a densidade é desconhecida, é o que a gente precisa descobrir. Tá? Então, se eu chamar essa densidade aqui, dessa coluna de 3, de ρ1, a densidade aqui da coluna de 6 de ρ2, o ρ3 é a densidade lá que eu quero descobrir. Então, a conta que a gente tem que fazer é essa que está aqui, né? Ó, não pode esquecer da pressão atmosférica, né? Nesse caso aqui, é claro que a pressão atmosférica não vai fazer nenhuma diferença, né? Porque ela está em cima dos dois lados. Eu só coloquei aqui para vocês não deixarem de considerar elas sempre que for preciso, tá? Para não esquecer. Então, você tem a pressão atmosférica, mais a pressão dessa coluna aqui, mais a pressão dessa coluna, do lado esquerdo, tem que ser igual à pressão atmosférica
mais a pressão dessa coluna do lado direito. Tá? Então, eu posso cortar pressão atmosférica com pressão atmosférica, né? Porque se eu somo dos dois lados pressão atmosférica, significa que esses outros dois termos da soma aqui tem que ser igual a esse termo do lado de cá. Então, eu posso tirar a pressão atmosférica, né? E a aceleração da gravidade, se vocês forem observar, eu posso colocar em evidência, né? E aí, essa aceleração da gravidade em evidência do lado de cá, eu corto com a aceleração da gravidade que sobra lá do lado de lá. Então, o que resta aí dessa equação é ρ1, H1, mais ρ2, H2, igual a ρ3, H3. Tá? E aí você pode se perguntar, é comum essa pergunta, né? Aqui nessa questão, eu preciso passar as densidades para quilograma por metro cúbico, a altura de centímetro para metro? A resposta não. Aqui a gente não precisa passar, né? Porque se eu fizer a alteração do lado de cá, do outro lado de lá eu vou fazer a alteração equivalente, o que vai acontecer é que vai aparecer aí algumas potências de 10 dos dois lados que eu vou poder cortar. Então não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Eu não preciso passar, nesse caso, as unidades aí para quilograma por metro cúbico. Então, se essa densidade aqui é 2,5, essa altura é 3, essa densidade é 0,6, essa altura 2 aqui é 6, o ρ é o que eu quero descobrir, esse H3 é 5. Então, eu tenho todos os valores, só não tenho o do ρ. Então, é substituir e fazer a conta aí para ver quanto que dá o ρ. Né? Essa conta aqui. Né? 2,5 vezes 3, 0,6. Ih, tem uma coisa errada aqui na conta. Ó, 2,5 vezes 3, mais 0,6 vezes 6, tem que ser igual a ρ vezes 5, tá certo, né? Só que o resultado que eu coloquei aqui embaixo é que tá errado, ó. Eu coloquei 0,6 vezes 3 e não vezes 6. Tá? Então, esse número 1,8 aqui, tem que corrigir, né? É 3,6, tá? Então, aqui vai sair um 7,5, que tá aqui, ó. 2,5 vezes 3, 7,5. Esse 0,6 vezes 6 dá 3,6. Então, é 7,5 mais 3,6. Igual a ρ vezes 5. Tá? Então, 7,5 mais 3,6 vai dar quanto? Vai dar 10. 5 mais 0,6 dá 1,1. Dá 11,1. Né? Então, esse 9,3 que está aqui está errado. Tá? É 9,1. E o valor da densidade vai ser o 11,1 aí, dividido por 5. Tá? Dá quanto isso, hein? É 11,1 dividido por 5, multiplica por 10, divide por 2. Então, dá 111, né? Dividido por 2, vai dar... Vou fazer a conta aqui. Vou fazer no celular aqui mais fácil. 2,22, né? Ah. Então, o resultado aqui é 2,22, na verdade. Tá? Essa é a densidade do terceiro líquido. Você vê que é uma densidade intermediária aí entre os dois valores que foi dado, né? Um é 2,5, o outro é 2,22, e o mais leve de todos aí, o menos denso, é 0,6. Tá? Depois eu corrijo aqui e boto na plataforma lá os slides da aula de hoje. Ver se tem mais algum comentário para fazer aqui. Então, toda vez que você tem aí questões desse tipo, né, você pode usar direto essa expressão que está aqui. Ó. Densidade vezes a altura de um lado tem que ser igual a densidade vezes a altura do outro. Na verdade, a soma, né, do produto densidade vezes a altura de um lado é sempre igual à soma da densidade vezes a altura do outro. Tá? Aqui só tem um,
Então só tem um termo do lado de cá. Aqui, como tem dois, então fica dois termos. Se fossem três aqui, quatro lá, aí seguiria a mesma lógica, né? Rho1, H1, mais Rho2, H2, mais Rho3, H3, igual a Rho4, H4, mais Rho5, H5, por aí vai. Tá? E um probleminha sobre o princípio de Pascal que a gente tem aqui, que também é clássico, né? Essa questão aqui do elevador do elefante. Então, no circo, né? O adestrador quer saber o peso de um elefante. Então, utilizando uma prensa hidráulica, o elevador hidráulico, consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 centímetros quadrados. É esse pistão maior aqui, tá? Exercendo uma força vertical F equivalente a 200 newtons. Então, do lado de cá é 200 newtons. De cima para baixo, sobre o outro pistão da prensa, cuja área é igual a 25 centímetros quadrados. Calcule o peso do elefante. Então, é o seguinte, é o princípio de Pascal. A pressão que se aplica do lado de cá reflete do outro lado, né? Então, se esse elefante está sendo equilibrado por essa força de 200 newtons, então, se eu pegar essa pressão e dividir por essa área, tem que ser igual ao peso do elefante que eu estou buscando, dividido pela área onde ele está colocado ali. Então, é isso aqui. Ó. O P minúsculo de peso, né, sobre a área maior, que é o A maiúsculo, é igual à força que foi dada, 200 newtons, dividido pela área menor. Tá? Então, substituindo os valores, a gente tem essa igualdade aqui, essa equação. Né? 2.000, você pode simplificar com 25, né? Divide aqui por 25, dá 1. Divide 2.000 por 25, dá 80. Tá? E aí você multiplica cruzado, então você obtém que o peso do elefante é 16.000 newtons. Né? Esse é o peso. Então, se o peso dele é 16.000 newtons, qual que é a massa? É só dividir pela aceleração da gravidade, que é 10, né? Então, dá 1.600 quilogramas, 1,6 toneladas. Tá? Então, o princípio de Pascal ele é bem fácil, né? Bem simples. E o princípio de Arquimedes, a questão que a gente discutiu na aula passada, né? A gente tem uma outra parecida com essa, tá? Então, sobre o princípio de Arquimedes agora, força de empuxo, tá? Na figura está representada, aqui está escrito representada porque era uma esfera. Aí, como eu não consegui achar a figura da esfera, eu troquei esfera por bloco e esqueci de trocar o representada por representado. Na figura está representado um bloco maciço B, de alumínio, com 50% do seu volume imerso na água. Tá? Então, metade dele está dentro d'água. Ou seja, o volume deslocado de água corresponde a 50% do volume do bloco. Tá? Para que isso seja possível, o bloco é sustentado parcialmente pelo dinamômetro D. Dinamômetro é um instrumento que mede força, né? Então, esse instrumento que mede força vai estar marcando 4,4 newtons, tá? E aí, dado que a aceleração da gravidade vale 10, a massa específica ou densidade do alumínio vale 2,7 vezes 10 a 3, e a massa específica da água vale 1 vezes 10 a 3, em quilograma por metro cúbico, represente graficamente as forças que atuam no bloco, nomeando-as. Então, são três forças, né? Essa letra A eu nem fiz o desenho, porque é muito simples. Você tem o peso puxando o objeto para baixo, então é um vetor aí apontando para baixo, né? E aí você tem duas forças do lado de cá, né? Quando ele está dentro d'água. Você tem a força de tração, que é a força que o fio do dínamo aqui aplica, né? Nesse bloco. E você tem a força de empuxo. Então, você vai ter um vetor apontando para baixo, que é o peso, e dois vetores apontando para cima. O T de tração e o E de empuxo. Tá? E aí o módulo do peso para baixo tem que ser igual à soma dos módulos da tração mais empuxo para cima. Isso nessa situação aqui, né? Quando está dentro do líquido. Enquanto ele ainda não é mergulhado no líquido,
você só vai ter a força-peso puxando ele para baixo. E aí quem vai estar equilibrando essa força-peso é a força de tração, para cima. Tá? Não tem empuxo. Então, nessa primeira situação aqui, nessa figura, o dinamômetro naturalmente estaria marcando uma força maior do que 4,4 newtons. Quando você coloca ele dentro d'água, aí o empuxo atenua um pouco dessa força, peso, né? E aí o dinamômetro vai marcar uma força mais fraca, né? Menos intensa, de 4,4. Tá? O que a gente quer na letra B é determinar o volume desse bloco. Tá? Então, o que a gente vai fazer é usar primeiro as leis de Newton, né? Aquela coisa de soma da força e tal. E dentro da lei de Newton vai entrar aí o empuxo, onde a gente vai aplicar o princípio de Arquimedes. Tá? Então, o peso do bloco é equilibrado pelas forças de tração e de empuxo, ou seja, P de peso é o T de tração mais o E de empuxo, né? E aí esse peso aqui, como é que eu posso escrever o peso do bloco? Eu tenho a massa desse bloco? Não tenho. Não foi dado. Tá? Eu tenho o volume desse bloco? Também não. Mas eu tenho a densidade do alumínio, né? A densidade do alumínio está aqui ó, no enunciado, tá vendo? Eu posso escrever a massa desse objeto, desse bloco, como sendo o produto da sua densidade, que aqui eu estou representando pela letra D, né? Vezes o volume. Ó, a densidade vezes o volume total desse corpo vai dar para mim a massa dele. Então, se eu pego essa massa, que é a densidade vezes volume, e multiplico pela aceleração da gravidade, eu tenho o peso, né? A tração no fio, o enunciado diz para a gente que é 4,4 newtons, é a força que o dinamômetro está marcando, tá? E o empuxo, pelo princípio de Arquimedes, ele vai ser o quê? Vai ser o peso do líquido que é deslocado quando eu mergulho esse objeto aqui dentro. Então, qual que é o líquido que é deslocado? O volume do líquido que é deslocado corresponde à metade do volume do bloco, porque é a metade dele que fica dentro d'água. Tá? Então, eu pego a densidade do líquido e multiplico pela metade do volume do bloco. Isso dá para mim a massa do líquido que foi deslocado. Tá? É o que está escrito aqui. Ó. A densidade da água vezes o volume que é submerso do bloco, isso dá para mim a massa de água que foi deslocada. Então, se eu multiplico pela aceleração da gravidade, dá a força de empuxo, né, que é o peso dessa massa de água que foi deslocada. Então, a equação que eu preciso resolver é essa que está aqui. Ó. As informações são todas dadas aí, né? A densidade do alumínio é dado, o G é 10, né? A densidade da água é dada e nem precisava, né? Porque é um valor que a gente geralmente decora, é 1 grama por centímetro cúbico, 1.000 quilograma por metro cúbico, tá? Aceleração da gravidade, que vale 10. Então, a única informação que a gente não tem aí nessa equação é o V, né? Uma equação de uma variável só, fácil de resolver. Então, substituindo os valores, a gente tem aqui 2,7 vezes 10 a 3, vezes V vezes 10. O 10 é a aceleração da gravidade. Tá? 4,4, densidade da água, 1 vezes 10 a 3. Densidade, volume do fluido deslocado aí, do líquido deslocado. Meio V, vezes 10. Então, se eu pegar esse 10 aqui, passar para a base 10, que está multiplicando 2,27, então esse 2,27 vezes 10 a 3 vira 2,27 vezes 10 a 4. Multiplicando V, isso tem que ser igual a 4,4 vezes 1 vezes 10 a 4, né? Porque esse 10 a 3 aqui também absorveu o 10 da aceleração da gravidade, que multiplica meio V, que é o volume total aí que a gente quer buscar. Tá? Então, daqui para cá, desse passo para esse, o que a gente fez aqui? Foi um passo mais direto, né? Aqui eu tenho 1 vezes meio, tá vendo? Dividido por 2. Então, esse 1 dividido por 2 dá meio, né? 0,5. E aí, quando eu passo esse valor para o lado de lá, aqui eu tenho 2,7 menos 0,5, resulta aí em 2,2. Tá?
Então, se eu pegar tudo isso que está aqui, somando o 4,4 e jogar para o lado de lá, vai surgir do lado de lá um menos meio vezes 10 a 4 vezes V. Tá? Então, se eu fizer a subtração, vai resultar nesse número que está aqui. Ó, 2,2 vezes 10 a 4 vezes V. Isso é igual a 4,4. Tá? Então, se eu quero achar o valor de V, esse número que está multiplicando o V aqui vai passar para o outro lado dividindo, né? 4,4 dividido por 2,2 dá 2. Né? Aquele 10 a 4 positivo, né? Expoente positivo. Quando eu passo dividindo, ele vira ali um 10 a menos 4, né? Na parte de cima. Então, o volume do bloco é 2 vezes 10 a menos 4 metro cúbico. Tá? Se eu quiser passar para centímetro cúbico, a gente sabe que quando eu tenho um 10 a menos 4 aqui, na unidade de metro cúbico, eu posso trocar esse 10 a menos 4 metro cúbico por centímetro cúbico. Né? Então, o volume do objeto que está mergulhado é 2,0 centímetro cúbico. Né? Aliás, esse é o volume total do bloco, né? O volume desse paralelepípedo que está aqui. Tá? O que fica mergulhado dentro d'água é a metade, né? Como diz o enunciado. Então, se o volume total do bloco ali é 2 centímetros cúbicos, a metade disso é 1, né? 1 centímetro cúbico é o que fica mergulhado lá dentro do recipiente. Tá? Então, essa questão aqui ela é boa porque ela mostra aí para a gente bem como é que se usa o princípio de Arquimedes, né? Ou seja, o princípio de Arquimedes diz respeito à maneira como a gente calcula a força de empuxo. Tá? Então, a força de empuxo vai ser sempre o peso correspondente ao líquido que é deslocado quando parte ou o objeto por completo é mergulhado dentro do líquido. Tá? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para baixo. Então, a gente vai fazer aí a atividade do Kahoot, né, de revisão do conteúdo do módulo 2, tá? Na quinta-feira. E aí, o questionário ele vai ter lá 14 questões, tá? Tinha 10 inicialmente, aí eu acrescentei mais 4 sobre essa parte de hidrostática. Então, são 14 questões bem conceituais, inclusive essa parte de hidrostática, as questões não são de fazer muita conta, não. Se tiver que fazer uma conta ou outra, é pouca, tá? São questões mais conceituais. Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí sobre o conteúdo de hidrostática, estou à disposição aqui, tá? Eu vou colocar para vocês já a lista de presença. Ainda está cedo, mas por hoje a gente já terminou. Eu já peguei. Se alguém quiser tirar dúvida, estou à disposição aqui. Se não, por hoje a gente já está liberado aí, tá? Na quinta-feira, às 7 horas, a gente faz a última atividade. E aí eu já vou tentar lançar a nota de vocês já na própria quinta-feira mesmo, depois. Tá? Porque a nota tem que ser lançada logo, já está em cima do prazo já de fechamento de nota, né? E não deixem de fazer as atividades lá, os questionários, porque se precisar, para a semana que vem, provavelmente não vai ter como prorrogar mais o prazo, não, tá? Inclusive a atividade do Kahoot, não deixem de fazer, não, porque vale metade do ponto do módulo 2. Boa noite para vocês aí, até a quinta.